Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Verghi e gente convidada. E está começando mais um Bichos Tagarelas. Quarta-feira, 13 de março de 2024. Alimentos, gasolina e ensino elevam a inflação para 0,83% em fevereiro. Ministério da Educação cria 100 institutos federais. Serão 140 mil novas vagas. Garimpo desmata 170 campos de futebol no maior parque do país. Menores furtam carros dos pais e viajam 400 quilômetros. China dá aval a 38 frigoríficos brasileiros. E a Rádio ONU fala sobre o G20. Na ONU, o Brasil defende a cooperação internacional para enfrentar múltiplas crises globais. Os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Podcast Bichos Tagarelas. Eu estava assistindo os telejornais e vi que notícia boa não é notícia. Então, todos os telejornais, ninguém anunciou que o governo vai criar 100 unidades de institutos federais e criar 140 mil vagas. Que isso é uma belíssima notícia. Só que os grandes conglomerados de comunicação, ninguém anunciou uma nota sequer sobre isso. A medida faz parte do novo PAC. O desembolso total dos institutos federais no programa será de 3 bilhões e 900 milhões de reais, sendo 2 bilhões e 500 milhões para novos campi e 1 bilhão e 400 mil para melhorar unidades já existentes como bibliotecas, refeitórios. Em seu discurso, o presidente disse que quer atingir o marco de 1.000 institutos federais. Hoje, segundo ele, há 782 no país. Então, você pode verificar na página do governo se o seu município será contemplado com um instituto federal. Então, boas notícias que eles não dão e nós, do Bichos Tagarelas, achamos que isso é relevante, é notícia. Podcast Bichos Tagarelas. É muito triste isso. O Parque Nacional de Montanhas do Tumucumaqué, o maior do Brasil, se tornou alvo do garimpo ilegal. A invasão se intensificou na região a partir de 2022, segundo o estudo divulgado recentemente pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, que monitora a área. De lá para cá, a ação criminosa causou ao todo o desmatamento de 122 hectares na unidade de conservação, o equivalente a 170 campos de futebol. O Instituto constatou que em 2023 houve um aumento de 304% na expansão do garimpo dentro da reserva, próximo à terra indígena Uaiapi. A área fica ao lado do distrito do Lourenço, no município de Calçoense, a 350 quilômetros de Macapá, onde existe atividade garimpeira há mais de 100 anos, segundo a entidade. Entre 2021 e 2022, o desmatamento da unidade foi de 30 hectares. Em nota, o Instituto Chico Mendes, órgão responsável pelos parques nacionais, afirmou que está intensificando as ações de combate ao garimpo ilegal na área com apoio da Polícia Federal. Não adianta colocar o Exército, porque o Exército não está acostumado a fazer um trabalho de Polícia Federal. Então, poucos resultados quando coloca o Exército é praticamente zero. A autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente
disse ainda que em 2023 foram realizadas duas operações na unidade que resultaram na aplicação de R$960 mil em multas, embargos de hectares e apreensão de mercúrio e ouro, além da inutilização de equipamentos usados no garimpo. As montanhas de Tumucumaqué possuem 38.670 quilômetros e ocupa 26% de todo o território do Amapá, além de parte do norte do Pará. O parque, que faz fronteira com a Guiana Francesa e o Suriname, possui uma fauna exuberante, como grandes carnívoros, onça pintada, sussuarana, aves exóticas, entre elas o raro beija-flor brilho de fogo, e as espécies de primatas, macaco de cheiro, macaco prego, cuxiú, paraçu, guariba e macaco-aranha. O parque também possui aldeias indígenas das etnias Tirió, Baiana, Palai, Caxuiana e povos isolados como o Acúrio. Então, alguma coisa tem que ser feita pelo governo. Você não pode deixar as reservas serem invadidas por garimpeiros. E não adianta você aprender ali um mercúrio, aprender equipamentos. Você tem que fazer uma ação efetiva, porque você faz duas ações apenas no ano inteiro. Você faz uma ação, na outra semana voltam todos os garimpeiros novamente. Então funciona assim, você faz uma operação isolada e na outra semana está todo mundo de volta. Apenas duas operações é nada, e o garimpo cada vez se fortalece mais no nosso país. E não pensa que é ali só o pobrezinho do garimpeiro que está ali fazendo a sua renda. Não, por trás desse garimpeiro tem ricaços que ficam ali no Amapá. O Amapá, eu conheço muito o Amapá. O Amapá é um país diferente do Brasil, onde a prostituição infantil é uma coisa normal. E isso não pode ser normalizado. Não pode ser normalizado, é normal porque as pessoas, as famílias passam fome. Não chega o Bolsa Família lá. Por isso que o governo tem que buscar aonde, quem precisa realmente do Bolsa Família. O que a gente vê no Bolsa Família ainda são milhões de fraudes. E o governo tem que combater isso e levar para esse exército de pessoas nas ruas pedindo dinheiro por falta de alimentos, por falta de moradia. Então, o governo tem que buscar essas pessoas na rua, buscar essas pessoas no interior do nosso Brasil e combater sempre a fraude no Bolsa Família, que tem ainda muita fraude. Podcast Bichos Tagarelas. Caso de polícia. Fábio Marçal, meu querido, Renato Rossi, Carlos Kaminski, nossos amigões e colegas aqui do Bichos Tagarelas, todos nós temos filhos, né? Eu fui um filho muito arteiro, como se diz, né? Um garoto levado. Me arrependo de muita coisa que fiz muita arte, incomodei demais. Mas, vejam só, agora o que acontece, a notícia de hoje aqui, eu estou falando aqui de Florianópolis, né, Santa Catarina. Os adolescentes de 13 e 14 anos, lá no Paraná, que nosso estado vizinho, pegaram um carro dos pais e saíram em direção a Balneário Camboriú. Eles viajaram 400 quilômetros. Estamos falando de crianças, né, de 13 e 14 anos, 3 adolescentes.
eles foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal. Estavam indo para um evento automobilístico, Renato Rossi. Imagina só a febre, né? De acordo aí com o motorista, 14 anos. E os passageiros eram a namorada do motorista, ela com 13, né? Pouco mais nova, e um amigo também com 13. Aí o que aconteceu? A polícia pegou o motorista e enfim, o carro, né? Apreendeu, chamou os papais queridos, que já tinham registrado o boletim de desaparecimento dos menores, e encaminharam para o Conselho Tutelar em Rio Negrinho, né? Rio Negrinho, uma cidade aqui do interior, e lá os adolescentes receberam então abrigo, foram alimentados e ficaram aguardando a chegada dos papais. É isso aí, a educação não é fácil, como todos sabemos, né? A educação é a saída para quase todos os problemas, e não é fácil. Educar crianças não é uma tarefa fácil. Eu lembro, eu fui professor do ensino fundamental, trabalhei uns 6, 7 anos aproximadamente, fui concursado inclusive, e olha, não é fácil não. Crianças ali de 5ª, 6ª, 7ª série, quando se reúnem, não é tarefa simples não. A gente se virava nos 30, eu dava aula de português, tinha que inventar todo tipo de atividade extra classe para poder dominar, digamos assim, a turminha. Agora imagina esses daqui, hein? Os pais estão tendo e vão ter ainda pelo jeito muita dor de cabeça. Seguimos confiantes na educação. Vamos que vamos. Podcast Bichos Tagarelas. E uma boa notícia para os frigoríficos brasileiros, mas uma notícia que não é boa para os consumidores, porque quando aumenta a exportação da carne, o que acontece? Sobe o preço da carne no Brasil. Então a China informou ao governo brasileiro que decidiu autorizar 38 frigoríficos nacionais a exportar carnes para o país, né? Principalmente carne bovina e frango. Com a medida, o número de estabelecimentos habilitados sobe de 106 para 144. Entre as empresas habilitadas estão 24 frigoríficos de carne bovinas e 8 de carne de frango. Também foram autorizados frigoríficos de um produtor de carne bovina com processada. É a primeira vez que a China autoriza um estabelecimento desse tipo de carne processada. A China é o principal destino das exportações de carnes do Brasil. Em 2023, o país asiático representou cerca de 37% do total das exportações brasileiras do produto, no valor de 8 bilhões e 300 milhões de dólar. O Itamaraty afirma ainda que no ano que o Brasil e a China celebram 50 anos de suas relações diplomáticas, a decisão chinesa demonstra confiança renovada na qualidade da carne brasileira. Então, bom para quem produz, para quem os frigoríficos que exportam a nossa carne bovina, principalmente a carne bovina e a carne de frango. Por outro lado, aqui vai subir a carne. Podcast Bichos Tagarelas. E uma notícia ruim. O IPCA supera as projeções, mas analistas veem índice menos disseminado e com núcleos mais comportados. O que significa? A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, acelerou em fevereiro para 0,83%, segundo dados do IBGE. O dado ficou acima da média de projeções levantadas pela Bloomberg.
O consenso era uma inflação de 0,79%. O resultado foi impulsionado pelos efeitos dos reajustes sazonais na educação, pelos preços ainda elevados dos alimentos. Pô, a batata é o grande vilão. Aqui a batata está R$10 no Distrito Federal e todo mundo come batata no Brasil. Outro vilão foi o arroz, que subiu também e subiu muito. A inflação do alimento é diferente dessa inflação que eu considero sempre pequenininha, né? Tem a inflação do pobre, a inflação da classe média e a inflação do rico. Essa inflação de 0,79 só pode ser para o rico, né? Porque para o pobre sente ali o preço da batata, o preço do arroz. E isso dói no bolso, né, os brasileiros que têm um salário menor, que estão numa classe B e C. A classe A não sente muito porque já ganha muito. A inflação, então, acumula uma alta de 4,5% em 12 meses, ante 4,44% projetado pelo mercado. Uma inflação de 4,5% ao ano. É bom lembrar ali que o nosso vizinho, a Argentina, ela está com uma inflação de 256% ao ano. Então, 4,5% ainda estamos bem na foto. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos às notinhas das araras. O presidente Lula inaugura planta de empresa de indústria química em Minas Gerais. Senado pode votar a PEC das drogas. Câmara instala mais 5 comissões. STF julga licença maternidade para mãe não gestante em união homoafetiva. E estados podem aumentar o ICMS sobre compras internacionais de até $50, de 17% para 25%, mas valeria apenas para 2025. Por enquanto, você vai ter uma alíquota de 17%. E o presidente da Comissão de Justiça no Senado, Davi Alcolumbre, incluiu na pauta a proposta de emenda constitucional das drogas. Se aprovada, pode ir ao plenário logo depois. O texto quer criminalizar a posse e o porte de todas as drogas, incluindo a maconha. A PEC das drogas foi uma iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de o Supremo iniciar a votação da descriminalização da maconha para uso pessoal. O julgamento foi suspenso em 6 de março por pedido de vista de Dias Toffoli. O placar é de 5-3 a favor da liberação. E então o encontro dos secretários de Fazenda hoje tem na pauta a reforma tributária, mas também o aumento da alíquota do imposto de importações até $50. O aumento vai impactar nos produtos das gigantes como a Shein, AliExpress e Shopee. O varejo nacional hoje sofre uma concorrência desleal e perde robustez, e isso prejudica a economia brasileira. Ou seja, é bom para o nosso bolso, mas ruim para os empresários. E a bancada do agronegócio não quer apenas um plano safra e um seguro rural. Eles querem uma nova fonte de renda, mas entre nós aqui, eles não chegaram a um consenso que fonte de renda seria essa. Então o Supremo retoma a análise de uma ação sobre o direito à licença maternidade para a mãe não gestante em união estável homoafetiva. E fechando aqui uma notinha mais leve.
17% vai aumentar a venda de ovos de chocolate. A produção, não digo a venda, mas a produção de ovos de chocolate. A indústria está animada com essa Páscoa. Serão colocados à venda 58 milhões de unidades em lojas físicas e virtuais. Em 2023, foram 48 milhões. Também estarão disponíveis 115 novas variedades de chocolates, bombons e ovos tradicionais. Os dados são da Associação dos Produtores, né, de Ovos de Páscoa. E eu te digo uma coisa, eu sou chocólatra, eu amo ganhar ovos de Páscoa. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos aos destaques internacionais. New York Times: Trump e Biden conquistam indicações, fazendo da eleição de 2024 uma reedição de 2020. O Washington Post: projeto de lei sobre o TikTok enfrenta um campo minado no Senado Federal. Wall Street Journal: como a China tentou ajustar o mercado de ações. Clarín: da Argentina, Alberto Fernandes reclama da inflação e compara sua gestão com a de Milei e afirma que é hora de mudar de rumo. O País: PP quer mobilizar a Europa para uma guerra total com Sanches por lei da anistia. Le Monde: aprovação de acordo com a Ucrânia revela a profundidade da dissensão política na França. The Guardian: hipótese de o Reino Unido sair da recessão são reforçadas com o crescimento da economia em janeiro. Financial Times: novo chefe do EI altera funções de liderança e planeja cortes de custos. E o conselheiro nacional da Casa Branca, Jack Sullivan, disse que o presidente Joe Biden seria contra uma possível invasão israelense em Rafah. Tel Aviv afirmou que não está nem aí e vai continuar a atacar a região no sul de Gaza, que abriga cerca de 1,5 milhão de palestinos. E a taxa de inflação da Argentina em fevereiro foi 13,2% em fevereiro. Teve até uma desaceleração, porém, a taxa de juros atual da Argentina é de 254%. E é bom lembrar que essa taxa anual de 254% aqui no Brasil é de 4,5%. Nosso vizinho está muito mal, está praticamente a economia da Argentina inexiste, porque o país está quebrado. Podcast Bichos Tagarelas. O governo federal anunciou a criação de 100 novos campos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A iniciativa alcança todas as unidades da federação, gerando 140 mil novas vagas de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Os detalhes do programa de expansão dos IFES foram anunciados pelo presidente Lula, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também prefeitos de municípios que foram contemplados com os novos campos. Eu quero que os filhos dos trabalhadores tenham aquilo que os filhos da elite têm. Eu quero que o filho do pobre tenha o direito de fazer uma universidade. Eu quero que a menina pobre, negra da periferia possa ser médica, pode ser dentista, pode ser enfermeira, pode ser, socióloga, pode ser filósofa, se o que ela quiser. Camilo Santana, ministro da Educação, ressalta a importância das políticas públicas educacionais. Nós queremos uma escola que o jovem e a criança tenham vontade de ir para a escola. Uma escola que seja acolhedora, uma escola que dê oportunidade. E os institutos federais é
uma das mais exitosas políticas públicas de educação nesse país, são os institutos federais de educação desse país. Marisa Cajado, estudante do IFB de São Sebastião, no Distrito Federal, ressalta a importância do Instituto Federal na sua vida e nas vidas dos demais estudantes. Esses 100 novos institutos vai trazer a chance de pessoas sonharem futuros, assim como eu sonho um futuro, assim como eu sonho uma universidade pública, e a partir do Instituto Federal muda a nossa percepção. Giovanni Amestoy, prefeito de Caçapava do Sul, realça a magnitude desta conquista para a sua cidade. Extremamente importante para a educação do Rio Grande do Sul. Foram 5 municípios contemplados com novos institutos federais: Caçapava do Sul, Gramado, Porto Alegre, São Leopoldo. Então, quero aqui parabenizar a todos os prefeitos, aos municípios, a população que recebeu, agradecer o apoio da FAMURS. Eunice Pessoa, prefeita de Mamanguape, na Paraíba, que teve a sua cidade contemplada, deixa os seus agradecimentos ao governo Lula pela iniciativa e incentivos à educação. Das 100 novas unidades dos institutos federais, e Mamanguape foi contemplada. Fico muito feliz. Agradeço bastante ao presidente Lula, agradeço ao ministro Camilo Santana e demais membros. E será uma redenção para o nosso município e para todos os municípios que compõem o Vale do Mamanguape. De Brasília, Voltaire Santos e Rafael Borges. Podcast Bichos Tagarelas. Vocês vão notar na voz do Carlos Kaminski que está muito frio, uma temperatura bem abaixo de zero. O Kaminski está morrendo de frio neste boletim diretamente de Nova York. This is the last stop on this train. Everyone please leave the train. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski de Nova York. E o presidente Joe Biden ganhou delegados suficientes nesta terça-feira para selar a nomeação do Partido Democrata. Com um confronto contra o ex-presidente Donald Trump se aproximando, no que seria a primeira revanche da eleição presidencial norte-americana em quase 70 anos. Biden precisava de 1.968 delegados para ganhar a indicação. E esse número foi atingido na noite desta terça-feira, quando os resultados começaram a chegar da disputa primária na Geórgia, à frente dos resultados esperados do Mississippi, do estado de Washington, das Ilhas Marianas do Norte e dos democratas que vivem no exterior. Biden emitiu uma declaração após a notícia, visando que ele chamou de campanha de ressentimento, vingança e retribuição de Trump, que ameaça a própria ideia da América. Os eleitores agora têm uma escolha a fazer sobre o futuro deste país. Vamos nos levantar e defender nossa democracia ou deixar os outros derrubá-la. Vamos restaurar o direito de escolher e proteger nossas liberdades ou deixar que os extremistas as tirem, disse Biden. Também esperava-se que Trump conquistasse a nomeação do Partido Republicano mais tarde, na terça-feira, e foi o que aconteceu. O Donald Trump, que enfrentou apenas a ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley, que encerrou a sua campanha presidencial ou a sua campanha nas primárias após o desempenho dominante de Trump na semana passada, na super terça-feira, quando ele venceu 14 dos 15 estados da disputa. Biden, enquanto isso, enfrentou apenas oposição simbólica na campanha democrata. Embora ativistas liberais frustrados por seu apoio à guerra de Israel em Gaza tenham convencido uma minoria considerável de democratas a votar não comprometidos em protestos.
Ambos os candidatos já voltaram a sua atenção para as eleições gerais de 5 de novembro e realizaram comícios fortíssimos, duríssimos na Geórgia neste sábado. Em Roma, na Geórgia, Trump, de 77 anos, repetiu novamente sua falsa afirmação de que a eleição de 2020 foi fraudulenta e acusou o advogado do condado de Fulton, Fani Willis, de processá-lo por razões políticas. Ele também atacou Biden por não conter o fluxo de imigrantes na fronteira sul dos Estados Unidos, uma questão que ele pretende manter na frente e no centro durante toda a campanha, como fez em 2020. Já a campanha de Biden lançou uma fase mais agressiva na sexta-feira passada, anunciando que Biden visitaria vários estados do campo de disputa em meio a uma compra de anúncios de mais de 30 milhões de dólares. A campanha diz que arrecadou 10 milhões nas 24 horas após o discurso do Estado da União de Biden, aumentando a vantagem financeira dos democratas sobre os republicanos. Então, praticamente, não é oficial, mas apenas é uma questão de tempo para oficializar a candidatura de Biden e de Trump, porque eles já conseguiram os delegados suficientes para a disputa eleitoral do dia 5 de novembro. E a campanha, o campo, nesse campo de batalha político, nessa disputa entre Joe Biden e Donald Trump, que será uma das mais emocionantes e mais disputadas eleições norte-americanas dos últimos anos. Essa informação, um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos ao boletim da nossa parceira internacional Rádio ONU. A Assembleia Geral da ONU recebeu uma plenária informal sobre o G20 nesta terça-feira. O diplomata brasileiro Maurício Carvalho Lírio defendeu o papel do grupo das 20 maiores economias globais na promoção do diálogo e da cooperação internacional para buscar soluções para as crises atuais. Este ano, o Brasil lidera o G20 e está promovendo uma agenda de eventos até a reunião da cúpula, que deve acontecer em novembro no Rio de Janeiro. Segundo o embaixador, o país quer colocar o combate às desigualdades no centro das discussões entre os países membros. Com o tema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, o diplomata responsável pela preparação do G20 afirmou que a desigualdade poderia resumir os desafios globais. Para ele, essa é a causa de várias crises e o principal fator de agravamento. Lírio adicionou que o Brasil colocou a questão da desigualdade em todas as suas formas no centro da agenda do grupo. Em entrevista para a ONU News, ele reforçou que o Brasil acredita que o G20 deve fortalecer a ONU e quer apresentar propostas concretas e de impacto durante a presidência do grupo. Bom, a gente já tem trabalhado nas propostas muito concretas. O presidente Lula foi muito direto nisso. Ele nos disse, desde o ano passado, que ele queria um G20 focado em poucas e boas e bons objetivos, na verdade, com, eu diria, uma visão pragmática de atingir resultados que façam a diferença para a vida das pessoas. Então, isso foi muito claro. Em seu discurso, o Lírio falou sobre o trabalho conjunto do G20 com as Nações Unidas para encontrar soluções para problemas globais. Ele enfatizou que o Fórum das maiores economias do mundo é importante para estabilizar a economia e desempenhar o papel de promover o diálogo para prevenir crises e encontrar soluções para os problemas globais. O diplomata avalia que o G20 não tem os meios nem os membros necessários para substituir um fórum multilateral já existente, mas pode atuar como um canal para reunir vontade política rumo a mudanças concretas. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Podcast Bichos Tagarelas. E o comentário
do nosso especialista em indústria automobilística, Renato Rossi. Amigos de Bichos Tagarelas, estamos aí com mais um podcast e nós vamos falar agora de lançamentos da indústria automobilística do Brasil. Agora, no dia 14, a Fiat está apresentando, ao que parece, será na Chapada dos Guimarães, a um local escolhido justamente pelo tipo do veículo que estão lançando, que é a picape Titano. Uma picape, pela primeira vez, a Fiat se apresenta e lança no mundo com o seu distintivo Fiat, uma picape de grande porte. A Fiat já tinha se aventurado aqui no Brasil. Ela tem 2 veículos que fazem sucesso, que é uma picape de entrada, que é derivada da mesma plataforma do Fiat Argo, que é a Strada, que desde muito tempo, quando a Strada mudou completamente em 2019, usando uma nova plataforma, uma nova formatação, o sucesso dela aumentou mais ainda no Brasil. É a picape líder de vendas inconteste, até porque picapes pequenas atualmente estão restritas a 2 modelos, né? Que é a Strada, a Saveiro, que agora também sofreu uma reformulação, uma reestilização. Eu testei agora a Saveiro Extreme nos últimos 12 dias e fiquei surpreso, porque embora ela use uma mecânica convencional, a engenharia da Volkswagen, que é extremamente competente, deu um sabor à dirigibilidade desta Saveiro, um nível de esportividade que principalmente o público mais jovem vai gostar, mas evidentemente também ela mantém somente 2 portas, não tem cabine dupla, mantém um câmbio manual de 5 velocidades, enquanto a rival Strada tem versões de câmbio automático e câmbio CVT continuamente variável. Na verdade, entre as duas, quem tem a tecnologia mais avançada, mais saliente, não é a picape Strada, é a picape... não é a Saveiro, absolutamente, é a Strada da Fiat. Mas o que eu estou dizendo é que, mesmo no segmento das picapes pequenas, a Fiat nada de braçada, né? Ela é uma Sprinter, né? Porque ela não tem ninguém que vá superar o sucesso da Strada, a não ser que se lance, como vai lançar a Volkswagen, que está investindo 9 bilhões de reais no Brasil, para a fabricação já até 2025 de uma picape e um outro veículo que pode ser um SUV de menor porte, né, para se colocar abaixo até do T-Cross na linha Volkswagen. Mas em relação a este produto novo que está chegando aí, que a Fiat está lançando, não é novo absolutamente. Aí a gente tem que botar repor a verdade. Não adianta a publicidade da Fiat estar tentando vender o marketing da Fiat, o marketing de Stellantis é sempre muito poderoso, vendendo essa nova picape como um novo produto, a Titano. E não é. Titano é apenas um nome. Essa picape é a mesma Landtrek, lançada no mercado europeu no distante 2011. Naquele momento foi a Peugeot, que ainda era uma Peugeot independente. Ela fez uma associação com a Changan na China e um dos modelos da Changan foi adaptado ao mercado europeu e tornou-se na Europa Landtrek. Quer dizer, nós estamos em 2024, são 13 anos atrás. E a picape que está sendo lançada agora, a Titano, é a Landtrek. Claro, ela ganhou uma reformulação estética, ganhou equipamentos que naquele momento nem estavam disponíveis no segmento de picapes, com assistente à linha reta, frenagem autônoma emergencial, câmera 360 graus na versão mais sofisticada da Titano, que será a versão Ranch, mas é o mesmo produto, é a mesma estrutura, mesma plataforma. A Fiat não fez uma nova plataforma para essa picape. Ela já tinha feito uma nova plataforma maior, uma adaptação da plataforma do Argo para a Toro,
que é outro sucesso de vendas da Fiat no Brasil, mas essa Landtrack ela vai ter que rebolar muito para se colocar no mercado muito difícil dessas picapes grandes aqui no Brasil. A picape grande ainda, apesar de todo o esforço das montadoras em colocá-la também na cidade, ela é essencialmente um veículo rural, um veículo para ruralista. Vá nas regiões rurais do Brasil, a região do estado de Goiás, Goiânia, onde tem culturas agrícolas, onde tem gado, onde tem uma cultura do agrobusiness muito forte, lá estão as picapes grandes, que são apresentadas também nessas feiras aí de boiadeiros e feiras rurais por todo o Brasil, onde as montadoras fazem questão de levar suas picapes, que ali está um público potencial das picapes, que em 90% ainda é ruralista. Só que essas picapes mudaram, elas ganharam status, elas ganharam aquilo que não tinham, que é um comportamento dinâmico mais próximo de automóvel até de luxo, picapes muito mais suaves no manejo. Eu fiquei agora 12 dias com a Ranger da Ford, fabricada na Argentina, que é uma das mais vendidas do mercado latino-americano, para notar a enorme evolução que essa Ranger teve aí nos últimos anos. Eu dou 10 anos assim que essa Ranger mudou completamente no mercado mundial e no mercado brasileiro. A Ranger, aliás, é a segunda picape média mais vendida no mundo. Então, ela tem um carisma muito grande junto ao público rural, também dos Estados Unidos da América. É que nos Estados Unidos da América confunde-se a questão da cidade com o campo, porque em estados como Texas, como os estados interioranos, as grandes unidades agrícolas não têm o tamanho que tem as unidades agrícolas do Brasil, onde tem o cara lá de Goiás, o Maggi, aquele que é um dos donos da soja no mundo, que uma das fazendas dele é do tamanho da Bélgica, né? Imagina, o cara deve ter pouquinho dinheiro, coitadinho. Como ele conseguiu tanta terra assim? Só perguntando para ele. Como eu não tenho intimidade com ele, eu vou ficar nessa dúvida. Muita terra para um homem só. Estados Unidos, se você percorrer de avião toda aquela zona do meio oeste, percorrer o estado do Texas, como eu já fiz em alguns voos regionais, onde o avião voa mais baixo, até para mostrar para as pessoas um pouco da América, a gente vê aqueles recortes das propriedades rurais e nenhuma parece magnífica. A não ser os campos petrolíferos que tem no Texas também, que geraram a fortuna do estado do Texas, né? Que foi um dos primeiros lugares do mundo onde o petróleo foi explorado. Mas lá, nesse interiorzão dos Estados Unidos da América, é que se forjou o conceito de picape. A picape do ruralista, a picape do campo, a picape que é pau para toda obra, a picape com as F-150 que fazem o patrulhamento dos campos de petróleo lá no Texas, equipadas, logicamente. A Ford tem uma F-150 que é um ícone no mercado americano. Essa picape está há 40 anos na liderança do mercado norte-americano. Ela ganhou agora, em 2022, a sua versão elétrica, que é a F-150 Lightning. Já havia uma F-150 Lightning, que era uma versão hiper esportiva, que eu tive o prazer de testar essa Lightning lá por 2008, nos campos de prova da Ford, lá em Dearborn, que é o bairro totalmente dominado pela Ford, onde tem a fábrica de Baton Rouge, que é ainda a maior fábrica da Ford no mundo. E o nome F-150 é sagrado para os norte-americanos. A picape é amada nos Estados Unidos da América. Até pouco tempo atrás, ela era um negócio anual de 60 bilhões de dólares para a Ford. Esse é o valor sem taxas e impostos, não é o valor final. Mas mesmo não sendo o valor final, é uma grana muito grande que a Ford ganha com essa F-150, que também está no Brasil como importado, mas poucas unidades chegam ao mercado brasileiro. A Ford, o cavalo de batalha dela, na América Latina e Brasil principalmente, é a Ford Ranger, fabricada em unidade industrial lá na Argentina. A unidade industrial de Pacheco, aliás, que não fica tão longe de Buenos Aires. E quando eu estive visitando essa unidade industrial, ela era muito mais artesanal do que uma
unidade industrial automatizada ou robotizada. A Ford investiu muito nessa fábrica de Pacheco. A Ford já estava desistindo do Brasil e continuou fabricando suas picapes lá na Argentina. Agora ela está se beneficiando com isso, porque se o Milei não arrebentar o Mercosul por questão ideológica, as picapes continuam entrando aqui no Brasil sem imposto de importação. E a Ford se beneficia um monte com isso. Quanto a essa Titano, eu estou dando o cenário onde vai entrar. Ela vai bater de frente também na Hilux, que é considerado o pau para toda obra, é considerado uma picape de altíssima resistência. Ela é ícone no mundo, vende muito na China, vende muito nos Estados Unidos da América, e aqui no Brasil ela também é uma campeã de vendas. Temos ainda a S10, que é tremendamente popular entre os jornalistas, embora eu particularmente não goste dessa picape. Tem a Frontier, da Nissan, que evoluiu muito, está muito melhor do que era 5, 6 anos atrás. Então, é um mercado inflacionado esse das grandes picapes. A Fiat vai colocar a Titano acima da Toro, um pouco acima. O preço que a Fiat está falando em pouco mais de R$200 mil, eu não acredito. Não acredito, só se tiver uma posição muito grande, eu perderem dinheiro e comprarem mercado. Estão capazes de comprar em mercado para vender suas picapes. E tem esse detalhe de ser um produto muito antigo, né? Com certeza eles melhoraram as suspensões, melhoraram tudo. Praticamente eu acho que eles refizeram essa picape no mercado brasileiro, com reforços estruturais. Agora, a picape é o que é, né? Ela quando você tem um produto e não mudou esse produto e colocou o mesmo produto com outro nome em determinado mercado, você está com um produto que não é novo, é antigo. É assim que eu defino essa Landtrack, que agora se transmuta em Titano. Bom, vamos ver a sorte dessa Titano. Eu não fui convidado para o evento, para variar. O Stellantis pegou uma persecutório em relação a mim desde 2023, por um lance absolutamente mentiroso que pintou lá dentro a meu respeito, que eles encamparam uma coisa que não podiam ter encampado. E eu também não faço a menor questão, eu faço questão de estar absoluta, porque é outro tratamento muito mais respeitoso da Renault. Eu fui convidado para o evento lançamento do Cardian aqui em Gramado, na cidade de Gramado. Bacana, vai ser dia 18 e 19, agora a Titano é dia 14 e 15. Em seguida já tem dia 18 e 19 o lançamento do SUV, belo SUV Cardian na cidade de Gramado. Dia 20 nós pegamos um avião de manhã no Salgado Filho e vamos direto para São Paulo para a festa de encerramento do evento, que vai ser muito bacana e eu quero estar lá presente, porque vai estar nessa festa o CEO da Renault, que é o Luca de Mel, e com sorte, porque eu já entrevistei o Luca quando ele era diretor de marketing da Fiat no mundo. Depois ele foi presidente da SEAT, aí foi trabalhar para a Volkswagen e agora está fazendo um brilhante trabalho à frente da Renault. Se Deus me ajudar, com meu faro jornalístico também, com um pouco de esforço, com certeza eu consigo entrevistar o Luca de Mel, que já trabalhou no Brasil. Ele ficou aqui no Brasil uns 2 anos e fala um português muito correto e muito legal, o que facilita, sem dúvida nenhuma, o trabalho do repórter. Quanto a Titano, como eu não vou andar nessa picape, no momento inicial, mas depois, claro, que eu consigo ela em revendedor, consigo pessoas até que ligam para mim e me oferecem veículos para serem testados, eu fico muito feliz. Eu consigo andar em qualquer carro que eu queira, eu digo isso com total tranquilidade, por ter um nome no mercado, por me relacionar bem com muitos revendedores, e a gente sempre consegue fazer as coisas, quando não é pela fábrica, é por meios paralelos. Mas a única bronca que eu tenho aí é com essa Stellantis, que não me convida, que me detona. E, ao que parece, um cara também foi detonado essa semana lá, foi demitido e era um bambambam, né? Era o cara que meio ajudou a me ferrar lá dentro do Stellantis no ano de 2000, já em março de 2023. Na vida é assim, né, amigos? A gente tem altos e baixos, as coisas acontecem a nosso favor, contra nós, mas o mais importante, que eu não perco nunca, é meu direcionamento à verdade, meu direcionamento totalmente
contrário a informações mal dadas, a não checadas, aos fake news. Não falo do que não conheço, não andei no veículo, eu não critico, não falo isso, não falo aquilo. Eu tenho uma ética profissional bem determinada. Amanhã eu tenho um teste, hoje eu tenho um teste marcado à tarde com o Hora GT. Esse carrinho está fazendo um tremendo sucesso da Great Wall Motors. Estão aí os chineses que dão muito mais importância aos jornalistas brasileiros do que uma Stellantis dá. Ela quer dizer, para aqueles que ela quer, principalmente youtubers neófitos, esses recebem todas as benesses do Stellantis, sem dúvida nenhuma. Queimei minha batatinha, né, amigos? Azar. A vida continua. Novo encontro com vocês amanhã. Podcast Bichos Tagarelas. Acabou-se o que era doce. Vamos agradecer o Carlos Kaminski, que quase congelou durante o seu boletim diretamente de Nova York. Está muito frio em Nova York. E também agradecer o nosso especialista na indústria automobilística, Renato Rossi, ao Ricardo Egg, que está editando, que faz matérias, que trata de todo, faz o tratamento das nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então, o nosso multi-atarefado Ricardo Egg. E agradecer você, ouvinte. Sem você, o Bichos Tagarelas não existia. Então, muito obrigado pela audiência. Ótimo dia para vocês e estou com uma vontade enorme de estar lá com Carlos Kaminski curtindo aquele frio. Eu adoro frio. E você, gosta de frio ou gosta de calor? A minha filha, Amanda, adora calor. Eu adoro frio. Não suporto o calor. Até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.